Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao 19º episódio do podcast Âncora de Carreira. E que bom compartilhar mais esta conversa com vocês. Nós estamos gravando em novembro de 2020, ano de pandemia, ano de reflexões, muitas. E em novembro, nós temos o Dia Global do Empreendedorismo Feminino, e com isso tivemos uma série de atividades voltadas para essa pauta. E em novembro, também temos o Dia da Consciência Negra, que especialmente esse ano no Brasil foi marcado por uma triste ocorrência, que foi a morte do João Alberto Freitas, um homem negro de 40 anos, espancado até a morte ao ser abordado por seguranças num supermercado aqui em Porto Alegre, de onde nós gravamos. E é uma notícia que girou o mundo, por isso acho que não preciso nem recuperá-la, e esquentou a discussão sobre racismo estrutural. E aqui no Âncora de Carreira, a gente aborda as mais variadas temáticas sob a ótica do empreendedorismo. Então nós vamos cruzar esse dia de celebração e que se lembrou também os desafios do empreendedorismo feminino com esse Dia da Consciência Negra e discutir isso dentro do Âncora. E daí eu vou confessar para vocês que foi difícil definir como é que seria essa abordagem, porque eu sempre digo que eu parto muito das minhas angústias, das minhas dúvidas como mulher, como mãe, como empreendedora, para a escolha das pautas. E aí eu me dei conta que se eu dependesse disso, a questão racial não seria abordada, porque não é algo que eu vá sofrer na pele, por mais empática que eu possa ser. E daí eu pensei também, como é que eu vou abordar, né? Eu vi lives, eu vi palestras em que o título era Empreendedorismo de Mulheres Negras. E aí eu me perguntei, né? Se eu disser isso do meu lugar de fala, de mulher branca, classe média, não sou estranho, não sou discriminatório vindo de mim? Mas daí eu encarei que o pior que eu poderia fazer seria me esconder atrás do meu medo de errar. Errar o tom, errar o termo. E porque eu estaria fechando um espaço de esclarecimento e de conscientização, a começar por mim. E aí eu fui atrás de uma pessoa generosa que pudesse acolher a minha ignorância e conversar conosco a partir do seu conhecimento e da sua experiência. E assim eu tenho comigo a Cláudia Campos, que é historiadora, designer de moda da marca Clau Estampas, uma mulher negra, linda, mãe, e que vai conversar conosco, então, nesse episódio. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Sabrina? Agradeço o convite. Um pouco nervosa pela primeira vez fazendo um podcast, mas é uma honra estar contigo. E com os ouvintes, né? E as ouvintes. E fica tranquila, porque eu fico feliz de abrir também esses espaços, porque isso eu ouço muito. Mas eu nunca gravei um podcast. Beleza, né? Porque realmente é algo que é uma cultura nova aqui no país, e eu que agradeço a disponibilidade de vocês virem até ele. Mas eu sempre gosto de conhecer as viradas de carreira, o ingresso das mulheres que aqui falam como empreendedoras. Então, nos conta, em primeiro lugar, como é que a historiadora, que eu acompanho já de longa data, né, Cláudia? Mãe de uma linda jovem já, virou designer e hoje tem uma loja, né? Conta um pouco dessa trajetória para nos situarmos aqui. Eu sou uma mulher negra, né, da periferia de Porto Alegre. Eu nasci no Morro Santa Teresa e com um ano de idade, meus pais se mudaram para o bairro Restinga, né? Onde eles conseguiram a sua casa própria, né, no tempo da DEMAP. E lá eu me criei, né? Lá eu me construí como uma mulher negra até os meus 18, 21 anos, que quando eu deixei a Restinga, né? E aí, das famílias negras, que era o caso da minha mãe, assim, ela tinha uma pressão muito de nós, assim, ir para o mundo de uma vez, assim, vamos trabalhar, vamos estudar, porque vocês precisam, menos uma boca para me sustentar. Então, quando eu terminei o ensino médio aos meus 18 anos, eu já fiz vestibular, não consegui, na URGS e consegui na PUC. E aí nós dividíamos a faculdade, eu pagava metade com meu trabalho e ela pagava a outra metade, sendo que era muito suado também, né? Porque a minha mãe, por muitos anos, ela foi empregada doméstica e quando eu tinha uns 13, 14 anos, ela fez um concurso público, mas passou como também mão de obra pesada, merendeira
de escola. E ela sempre dizia, vão estudar porque eu não quero que vocês façam a força que eu fiz a vida toda, né? De limpar a casa dos outros e depois de ficar levantando esses panelões na escola, ouvindo desaforo, sendo humilhada. Porque ela sempre deixou muito claro essa realidade de serviçal, né? De subserviente. O que aconteceu, né? Como é que essa historiadora se descobriu? Eu, com as decepções da questão do sistema de educação, né? Com esse sistema que a gente está cansado, que a educação está com falhas, né? Isso me decepcionou muito. O acesso também à empregabilidade, eu só trabalhava com projetos do governo federal e o acesso à escola pública, à escola privada. E a escola privada tem a questão de números, temos que passar alunos. E essa questão de eu não conseguir também trabalhar a Lei 10.639 com a ajuda dos colegas, de maneira interdisciplinar, isso ficava me frustrando muito. E um salário também muito baixo, com poucas horas. A Lei 10.639 é a lei que obriga a trabalhar com a história e a literatura, história, cultura e literatura africana e afro-brasileira no ensino básico, né? E é uma lei nacional. E que, infelizmente, eles empurram, por ser uma questão da história e da literatura, eles empurram apenas para o professor de história e literatura. Só que quando a gente faz uma especialização em história e cultura africana e afro-brasileira, nós trabalhamos com todas as questões. A gente trabalha com biologia, a questão biológica, a gente trabalha com as descobertas dos povos africanos em termos de ciência, matemática. Então, é uma lei e um conteúdo que passa por todas as disciplinas. Só que os professores acham que é uma coisa que é a responsabilidade do professor de história e de literatura e português e ponto final. E isso se tornou difícil nessa escola que eu passei. E aí, nessa virada, o que eu resolvi fazer da minha vida? Fazer uma nova faculdade. Como meu marido é professor universitário, eu aproveitei essa oportunidade, que eu tinha 80% de desconto, e fui fazer uma nova faculdade e decidi fazer moda. Porque como eu já gostava de roupa, sempre atenta à questão da moda, eu resolvi cursar a faculdade. E nesse meio, quando eu comecei, eu acabei ficando desempregada, fui demitida da escola. E eu comecei a procurar emprego, não mais na área da educação, porque eu já estava porque é uma autoestima baixa mesmo, de tanto não que eu levava das outras escolas. E então, aí, o que eu aproveitei, assim? Eu comecei a procurar estágio na área da moda, fazia uns free de produção de moda, só que isso também não conseguia emprego. Aí eu disse, olha, para me dedicar à nova profissão, sem mexer com a minha autoestima em relação ao mercado de trabalho, eu vou empreender. Porque eu vou ser minha própria chefe, ninguém vai me dizer não, o que eu preciso ter apenas é o dinheiro para poder pagar meus fornecedores. Porque com fornecedor não importa a cor da tua pele, a tua origem, o que importa é o dinheiro. Se tu tem o dinheiro para pagar, ponto final. Eles te mandam o produto, o insumo que tu precisa. E aí eu dei essa virada na minha vida, assim. Inicialmente foi difícil, sim, porque eu comecei com R$500, lembro até hoje, tinha R$500 que eu comprei alguns tecidos, mas não no sentido desse investimento inicial, né? Foi no sentido, assim, de trabalho, porque eu não tinha loja, eu fazia feira. E aí eu tinha que levar os produtos numas malas, montar as araras, o expositor. E para mim aquilo ali era muito cansativo. E assim, também me remetia à história da minha mãe de ser empregada doméstica e fazer força, que me dizia, mesmo eu tendo 30 anos, ser uma mulher já adulta, aquilo ali me frustrava, que eu dizia, gente, eu tô fazendo o que a minha mãe sempre disse para mim, Cláudia, vai estudar para não fazer força. E eu tô aqui com faculdade, 2 faculdades, um mestrado, uma especialização, 2 línguas, e eu tô fazendo força. Que mundo é esse? Mas eu ia, né? Vamos lá, vai ter teu dinheiro. E foram 2 anos, 3 anos de muito sucesso, de muito dinheiro que entrou, né? Não posso reclamar, eu comprei todos os meus maquinários, eu passei de R$500 a comprar tecido direto da indústria, que às vezes eu tinha que dar R$1.500, R$2.000 direto, porque é assim que a indústria faz, até tu ter uma credibilidade com eles fazem assim, aí depois eles passam para boleto, 30, 60 e 90, depois eles passam por cartão de crédito, mas inicialmente leva um tempo pagando
no dinheiro. Mas isso eu conseguia. A Clau Estampa, como eu digo assim, até hoje ela se paga, né? Ela paga os insumos, ela consegue pagar os tecidos. Eu compro quilos de tecido da indústria. Às vezes as pessoas acham, tu compra na loja? Não, eu compro na indústria. E aí a indústria não vê também quem é essa mulher, né? Porque é tudo pelo WhatsApp, é tudo por e-mail. E o que importa é o dinheiro. Chegando, eles mandam. E aí assim eu fui fazendo. O que eu percebi, assim, em termos de mulher negra no campo do empreendedorismo, assim, em função dos investimentos. Aí sim, tu ir num banco, pedir um capital de giro, o banco te pede uma pessoa que seja teu... Até esqueci o termo agora. Fiador. Aí tu precisa, de novo, esse sistema patriarcal, né? A mulher, tu não tem renda suficiente, pra tua renda não arca. E aí tu precisa desse fiador para assinar. E isso dificulta, né? Dessa questão de gênero muito forte. E em relação também a outros investimentos, assim, de mentoria para investimento, quando não tem um foco voltado para a mulher negra, muitas vezes o teu negócio não é selecionado. Então, isso também dificulta no crescimento do negócio. Então, foram essas questões que eu percebi em relação ao empreendedorismo, né? Em relação de gênero e racial. Mas aí a gente aproveita essa questão da lei, que a lei ela também te dá um respaldo, porque entra a questão das cotas. Então, esses espaços precisam dessas representatividades. E daí eu te pergunto sobre essa dúvida que eu tinha ficado, né? Na questão de acompanhar seminários ou capas de revista ou lives em que se usa o termo empreendedorismo de mulheres negras. Ele é necessário que haja essa segmentação, esse destaque? É necessário, porque eu sou uma das exceções, assim, em termos de Porto Alegre, né? Mas a gente vai mapear, o Sebrae mapeia isso muito bem, né? O Sebrae, quando mapeia, ele vê que a maior parte das pessoas que empreendem são mulheres. Quando ele vai fazer um recorte, ele faz um recorte de gênero. Quando ele faz um recorte racial, ele vê que são mulheres negras. E quando ele vai em recorte de escolaridade, ele vê que essas mulheres negras não têm ensino superior. Então, como eu digo, eu acabo muitas vezes sendo uma exceção por ter ensino superior. Então, às vezes, entra essa visão de um empreendedorismo de mulheres negras, porque muitas vezes tem um conhecimento, mas não tem aquela qualificação que o mercado exige, né? E aí isso também dificulta muitas vezes os acessos. Às vezes as escolhas para estar em determinados lugares, o investimento nos seus negócios, as dificuldades de precificação, as dificuldades de contato com o fornecedor, de fazer um modelo de negócio, um plano de negócio. Então, isso faz com que essas mulheres, que nós, mulheres negras, sejamos vistas de maneira diferente, né, em relação ao empreendedorismo. Porque muitas vezes eu, quando sento com empreendedoras brancas, eu acabo no nível de conhecimento no mesmo nível, né, nesse sentido, por ter ensino superior, ter curso de formação, muitas vezes por ter 2 línguas. Então, isso faz essa diferença. E aí a gente vê, tô no mesmo lugar, mas eu sempre tive essa questão por a minha mãe ter trazido isso. Tu tem que te usar de mecanismo para poder disputar. Só que aí eu também me dei conta que muitas vezes eu busquei essas ferramentas e essas ferramentas eu não consegui utilizar no mercado formal. Porque o mercado formal, ele ainda tem um racismo estrutural. Então, ele não abre a porta, mesmo que a gente esteja qualificada. Eu acredito que muitas das mulheres, talvez, que nos ouçam, digam assim, mas eu também passo por isso. E é normal que a gente ouça isso e a gente vai se dar conta que são camadas, na verdade, né? Tem uma série de dificuldades que são semelhantes. Mas a questão racial, ela é uma das camadas que se sobrepõe a outras, que quem não vai viver isso não vai sentir e talvez seja difícil até de compreender. Eu até falava com a Cláudia aqui antes, é a mesma coisa, tem muita gente que não se dá conta dessa identidade ou dessa dificuldade, assim como durante muito tempo, eu também não me dei conta das dificuldades e das peculiaridades da mulher no mercado de trabalho. Só quando eu me deparei com algumas coisas, que eu comecei a ver
que acontecia com outras tantas, que tinha dados estatísticos sobre certas dificuldades e diferenças, a partir do reconhecimento dessas dificuldades, se eu enfrento isso e tenho uma peculiaridade só por ser mulher, indiferente em relação aos homens, quanto mais ser mulher e ainda sobrepor a isso uma questão racial. Então é algo que a gente vai tomando consciência, né, aos poucos e por camadas, digamos assim. E a Cláudia trouxe assim um mapeamento, né, que se faz. O Sebrae indica que dos novos empreendimentos, 52% são de mulheres. 52% dos novos empreendimentos, que são de 3 anos a 3 anos e meio, né, são de mulheres. E a escolaridade das mulheres é superior à dos homens, inclusive. No entanto, nós, mesmo nos mesmos postos, ainda ganhamos menos. Né? Então, isso só falando de questão de gênero. Aí tem um levantamento da Preta Hub, junto com a JP Morgan, sobre empreendedorismo negro no Brasil 2019. Característica, a maioria é parda, 81%, composta por mulheres, 52%, com menos de 40 anos, 69%, na região Sudeste e Nordeste. E a maior parte tem escolaridade até o ensino médio, que é o que a Cláudia estava colocando, 49%, e com renda de até 5 mil. Então, só trazendo alguns dados, e eu não vou me deter neles, porque isso vocês dão um Google e acham, né? Nós vamos aqui para a questão experiencial mesmo, para esses relatos, costurando esses relatos aqui com a Cláudia. E eu sempre trago ilustrações de outras mulheres empreendedoras para a gente sentir um pouco das outras experiências. E agora a gente ouve a Daiane Rodrigues, que é mãe, administradora de empresas, especialista em gestão de pequenos negócios, se tornou consultora, multiplicadora do programa Ela Pode, que é vinculado à Rede Mulher Empreendedora. Dentro do mercado empresarial, é bem desafiador ser a única mulher negra consultora de negócios. Os ambientes empresariais são predominantemente brancos e masculinos. Nossas barreiras para vender o nosso serviço são bastante grandes em função disso, pois muitas vezes as pessoas desacreditam do nosso conhecimento e da nossa competência. No mundo corporativo, já tive experiência de 12 anos trabalhando em uma grande corporação, onde eu não tinha representatividade nas lideranças, como uma outra mulher negra nas lideranças, e isso para mim fez bastante falta, porque eu sempre achei que eu não teria como ocupar um cargo de liderança, já que todas as lideranças da minha empresa, na sua maioria, eram homens ou mulheres brancas. Eu sou formada em administração em faculdade particular, também sou pós-graduada em faculdades particulares também, essa de São Paulo, onde eu tive uma experiência também bastante única. E claro que é importante a gente falar de números. Fazer parte dos 9,3% da sociedade que possuem pós-graduação ou mestrado é realmente um reconhecimento que a gente não pode deixar de valorizar. Como consultora, como empreendedora, eu resolvi usar este propósito para promover o meu negócio. Então, hoje, como consultora, eu priorizo o atendimento de mulheres e muitas mulheres negras me procuram para fazer as mentorias, para fazer as consultorias, porque eu acredito que eu tenho um poder muito grande de representatividade e de apoio e acolhimento a essas mulheres. Empreender não é fácil, nem tudo está mil maravilhas, mas a gente está sempre buscando apoiar e acolher outras mulheres. Esse é meu estilo de trabalho. Como mãe, também, depois de ter 2 filhas, eu percebi que a carreira corporativa não ia conseguir abraçar as demandas que eu tinha, as questões relacionadas aos cuidados com filhos estavam ficando de lado, porque a pressão empresarial de metas e atendimentos era muito alta. Então eu optei, coincidentemente a empresa também optou junto comigo, em sair da empresa para que eu pudesse ter esse tempo maior, essa flexibilidade de horário para cuidar dos meus filhos. Coincidência ou não, 6 meses depois, 7 meses depois, a gente está no meio de uma pandemia, onde está todo mundo dentro de casa cuidando dos seus filhos. Coincidência ou não, finalmente eu estou fazendo uma coisa que eu me realizo muito fazendo, que é trabalhar com o propósito de apoiar e empoderar outras mulheres.
sejam mulheres brancas, mulheres negras, mulheres amarelas, de classe alta ou classe baixa ou classe média. Eu faço porque eu amo e eu faço porque eu estudei para fazer esse trabalho com muita seriedade e muita competência. Bom, a gente ouviu aí, então, a Daiane, a experiência dela dentro do mercado empresarial, que ela caracterizou como desafiador. E eu aqui apontaria o que ela falou sobre a questão da representatividade negra nas lideranças. Essa ideia de que quando a gente não visualiza alguém, né, semelhante a nós, a gente fica em dúvida se aquele lugar também é nosso, se é uma possibilidade. A gente ouve isso na questão das mulheres, quando é um mercado muito masculino, de achar que ela não cabe num posto de liderança ali, até que alguém abre esse espaço e daí fica mais fácil para quem vem depois. Então, isso é um ponto que eu destaco aí, né, Cláudia? Isso mesmo, porque a questão da representatividade, ela já é trabalhada, muito trabalhada dentro da história, por isso. Porque o que acontece, né? A gente pegar a história tradicional, né? Escrita por homens, né? Cis, brancos, que é a questão do negro ser escravizado. Então, tu tem essa representatividade da gente sempre visto... sempre trabalho pesado, sendo judiado... Até o termo judiado tá errado também, né? Porque vem de judeu, que a gente, assim, muito massacrado, né? E diminuído. E aí a gente começa a ver essas representatividades depois na televisão, da empregada doméstica, do zelador, do motorista. E aí fica muito preso isso, ou do malandro. E aí a gente vai pegar essas representatividades, como é que a gente vai fazer com que essas crianças pensem no futuro delas? Aí aconteceu isso muito comigo e com tantas outras mulheres negras e homens negros. E a gente pega a questão do próprio futebol, que é um exemplo de referência. Por que o futebol é tão forte? Por essa representatividade de sucesso dos homens negros. E a gente quer desconstruir isso, né? Eu te perguntar se tu sentes ou achas que isso já está avançando um pouco. Claro que a gente está às vezes a gente não se dá conta o quão recente, né, em termos históricos, é a questão da escravização no Brasil, né? Então, a própria CEO, a Adriana Barbosa, que é CEO do Preta Hub, de onde eu trouxe aqueles dados, ela é presidente da Feira Negra, que trabalha, então, com empreendedores negros, ela fala que são 13 décadas que os negros estão empreendendo. Mas pensa que são, dentro de pouco mais de 500 anos enquanto nação, 400 de escravização. Então, eu estava ouvindo isso esses dias e, nossa, parecia notícia, né? É engraçado como, às vezes, a gente esquece. E por isso é tão estrutural, né? Tu consegues já perceber, dentro do que a gente tem visto de capas de revista, de mundo empresarial, do destaque disso, de alguma aceleração, digamos, nesse processo? Eu acho que a gente já está percebendo isso, mas eu acho que no respalda muito dessa representatividade, eu volto de novo à educação, é a lei, né? Porque a gente vê que no momento que a gente começa a trabalhar com a lei, mostrando essa representatividade, tendo um professor negro dentro da sala de aula, as meninas já começam, os meninos, a ver essa representatividade. E aí depois a gente começa a ver esses resultados desses alunos chegando na universidade. E aí tu vê na televisão jornalistas negros, artistas sendo protagonistas das novelas, designers, né, como eu, designers de moda, à frente das suas marcas, assinando. Então, isso faz com que muitos dessa juventude, das crianças, elas começam a pensar num futuro diferente daquele que foi construído. E eu acho que sim, a gente conseguiu progredir um pouco, né? Acho que a gente alcançou algumas questões, mas a gente ainda está nesta luta, porque empreender é muito... Temos os nossos negócios, mas aí também tem que se tornar rentável, porque muitas vezes a gente está empreendendo, mas essas empresas que são gerenciadas por mulheres negras, elas não são escalonáveis e nem rentáveis. Nesse sentido que eu digo que muitas vezes elas, como eu comecei, né, dizendo, às vezes elas pagam a empresa, mas não conseguem pagar a própria proprietária, a dona da empresa. Ou aquele dinheiro não consegue colocar os insumos de acordo com o que é preciso, porque as pessoas precisam colocar o pão na mesa. Então, a gente precisa dar esse passo no crescimento, de tornarem grandes empresas que consigam
pagar a si e pagar e ter poder gerar renda para outras pessoas. E eu acho que a luta agora no empreendedorismo negro é isso, né? É a gente conseguir nos pagar e gerar renda, né, para várias pessoas. Esse é um dado que está inserido disfarçadamente, mas se a gente abrir os dados, a gente enxerga. Dentro do empreendedorismo feminino, a maior parte é, acima de 60%, empreendedorismo de necessidade. Aí, se vai olhar dentro do empreendedorismo feminino, a maior parte das mulheres que mantêm as suas famílias e estão empreendendo são mulheres negras, né? Então, isso está inserido aí dentro desse mesmo dado que a gente frequentemente traz aqui. A gente vai para mais um depoimento agora, é da Nájila Firmo, que é engenheira de produção por formação, mas hoje sócia proprietária do Open Garage Pub e vice-coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da Câmara de Comércio de Rio Grande, aqui no sul do Rio Grande do Sul. Ela vai contar um pouco do empreendimento e eu perguntei se ela, de alguma maneira, sentiu o impacto da questão racial na carreira. Eu sou engenheira de produção, sou carioca. O meu esposo também é do Rio de Janeiro. E nós somos sócios, né, no Open Garage Pub. No pub que a gente tem hoje aqui na Praia do Cassino, na cidade de Rio Grande. Mas a gente veio da área da engenharia. Ele trabalhou a vida toda também na área da engenharia. Eu trabalhei por 10 anos como CLT na área naval. E com toda a crise que se instaurou devido à Lava Jato, nós perdemos o emprego. E como eu já estava aqui em Rio Grande, na Praia do Cassino, eu sou apaixonada por esse lugar, eu não queria ir embora. E aí ele disse que a gente vamos ter que, né, abrir alguma coisa, porque não tem trabalho pra gente aqui. E ele me convidou para ser sócia dele. E aí a gente começou essa jornada, começou a estudar muito, começou, né, a entrar nessa área nova aí da alimentação, né, de pubs e bares, que era uma área que a gente desconhecia totalmente. E com isso, a gente, a cada dia que passa, a gente se apaixona mais, assim, por esse mundo do empreendedorismo. Eu não pensava em empreender tão cedo. Eu era muito boa funcionária, como CLT, né? E são mundos totalmente diferentes, então isso não passava pela minha cabeça. Eu tinha uma segurança, né, no meu emprego. E aí veio toda aquela questão da crise e aquilo acabou, né? Aquela segurança passou. Então, a gente empreendeu por necessidade, na hora que não tinha o que fazer. E deu certo. Hoje a empresa está com 3 anos e 10 meses, vai fazer 4 anos agora em janeiro. E sobreviveu à pandemia. Apesar da pandemia não ter passado, estamos respirando. E eu botei na minha cabeça que o 2020, o que importa é sair dele vivo, né? Sobre o empreendedorismo feminino negro, eu não posso dizer que eu sofri preconceito por ser negra, principalmente porque eu tenho a cor da pele clara, né? Eu tenho pouca melanina, apesar de eu ser negra, tenho traços negros, sou descendente de negros, mas eu tenho pouca melanina. E no Brasil, a sociedade ainda tem um pouco de dificuldade em classificar os negros. Algumas pessoas até nem me consideram negra. Mas isso é inegável. Eu sou negra, me considero como tal. E a questão é que quanto mais melanina o negro tem, a pessoa tem, ela sofre mais preconceito. Fora isso, tem toda a questão da estrutura familiar, da base familiar, né? De onde aquela pessoa veio, né? E eu vim de uma família bem estruturada, né? Eu tive pais que puderam priorizar o meu estudo. Eu só precisava estudar, eu não precisei trabalhar. Eu nasci numa família que eu tinha referências, apesar de meus pais não terem graduação, eles têm só o ensino médio, mas eles trabalharam muito para que a gente tivesse profissão, eu e meus irmãos. Mas eu tive referências à minha volta, eu tive orientação, eu tive direção. E muitas das vezes, as meninas negras, os jovens negros que crescem em comunidades, em periferias, eles não têm representatividade, eles não têm referências à sua volta, eles não têm muitas vezes escolhas, não têm opções. Eu tive, então não posso dizer que eu, né, tive dificuldades. Não tive dificuldades. Reconheço o meu lugar como tendo um pouco de privilégio, né,
por ter a pele um pouco mais clara e muitas pessoas não me considerarem negra, não, né, se manifestarem, não sofro preconceito por isso. E também reconheço que tive uma base familiar estruturada. Eu pude somente estudar, eu não precisei trabalhar desde cedo, não precisei ajudar a minha família desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 19 anos. E quando eu comecei a empreender, eu já era formada. Eu fiz faculdade, né? Eu paguei a minha faculdade. E quando eu comecei a empreender, o meu dinheiro do meu trabalho que eu utilizei para abrir a empresa, né? Então, eu não tive aquela dificuldade em que muitas mulheres têm para conseguir crédito. Não posso dizer que eu tive esse preconceito, mas eu acredito que há sim um pouco de diferença entre você empreender, né, quando você é mulher negra e quando você é uma mulher branca. Porque, principalmente, historicamente falando, né, os negros, eles vêm né, da escravização, eles vêm da marginalização, eles foram proibidos de estudar em um momento ali da sociedade lá atrás, e isso refletiu nas gerações futuras, né? Tem refletido até hoje, tanto que a gente hoje não vê os negros em qualquer lugar de fala. Isso está sendo minimizado, óbvio, nos dias atuais, né, com as políticas, com a internet, com tudo que tem sido criado para reduzir essa desigualdade. Mas quando lá atrás eles foram, né, proibidos de estudar, eles foram marginalizados, eles não podiam fazer tudo que os brancos faziam, eles ficaram para trás. E isso impacta, né, impactou nas gerações futuras, impactou na geração anterior à minha, impacta na nossa geração hoje. E eu acredito que isso tem sido minimizado com tudo que tem sido criado para reduzir essa desigualdade. Bom, então essa foi a fala da Nájila, que coloca que da experiência dela não enfrentou, ou pelo menos não sentiu, né, que a questão racial tenha impactado. E ela traz aí a questão das medidas de melanina, né? Tem a coisa das percepções. E a gente comentava, e destaco agora junto aqui com a Cláudia, que tem, para além da questão do grupo, de uma comunidade ou da cultura de cada local, existe o impacto e a percepção individual, né? Como é que cada um lida com a questão racial, o que se percebe não percebe. Eu, dentro do meu lugar de fala, confesso que talvez tenha sido difícil montar esse podcast por não enxergar muito isso, porque na minha bolha eu não sinto tanto essas diferenças. Porque quando eu era criança, uma das minhas melhores amigas é negra e eu vivia dentro da casa dela. Então, assim, para mim nunca teve perto de mim, talvez me poupassem até por essa relação pessoal, de piadinhas nesse sentido. Então, não senti. E agora, pensando e construindo o podcast, lembrei que a mãe dela foi uma empreendedora, uma arquiteta, que depois abriu uma confeitaria, onde eu passei tardes deliciosas, né? Então, essas relações e experiências, e mais do que experiências de vivência, experiências afetivas, transformam as nossas percepções, né? E por outro lado, então, talvez quem vivencie também vá criando suas proteções e suas relações que protejam um pouco disso, né? Claro, a psicologia própria explica, assim, a gente tem hoje um grupo de psicólogas negras, né, formadas pela URGS, que acho que fazem um belo trabalho aqui em Porto Alegre, que elas falam muito dessa questão da subjetividade, né, que é a questão de como cada indivíduo percebe o seu lugar. E aí a gente vai para aquela discussão que, mesmo em relação, a gente sabe a questão da melanina, a melanina, e a gente entra com a questão do colorismo, a gente sabe que os mais retintos, negros mais retintos, eles sofrem mais racismo. Mas mesmo a gente tendo uma melanina que vai diminuindo, não vai se tornando tanto retinta, tem outras nuances do racismo. Só que muitas vezes essas nuances a gente só vai perceber também a partir do grupo em que a gente pertence, dos grupos entre os pares e as discussões, o acesso à literatura. E a gente tem um livro que baseado, assim, bem eu não recordo agora o nome, que é Ser Negro e Tornar-se Negro, que é essa experiência de não enxergar o racismo e depois, a partir das outras vivências, as pessoas percebem que elas são negras
e que elas passaram por racismo diferente da melanina, né? Então a gente tem isso muito forte, mas é a subjetividade, e só com o passar do tempo que a gente vai fazer essas reflexões e entender o nosso lugar, né? Porque no Brasil é uma questão bem difícil, não no Brasil como no mundo, né? E é o fato de trazer a consciência, né? Eu fiquei pensando, e até para chegar no tema, e fiquei debatendo, porque eu fico debatendo comigo mesma, assim, por horas. Mas a questão de como eu demorei a tratar a questão do feminino. Né? Depois, quase com 40 anos, eu comecei a me dar conta de determinadas dificuldades. Antes não me dava. E ao me dar conta dessas dificuldades, passei a compreender que, bom, talvez existam outras que eu não estou enxergando. E daí a gente vai lendo e vai ouvindo, porque né, acendeu uma luz ali a esse respeito, vai se ilustrando em relação a isso, daí consegue fazer essas costuras. Mas pode-se passar uma vida inteira sem tocar em nenhum destes termos, né? Nem das peculiaridades do feminino, nem nas peculiaridades raciais. A gente sabe disso, está inclusive nos noticiários. Mas a gente vai fechando já, Cláudia, nossa conversa. Certo que poderíamos ficar muitas horas, mas tem algo assim que eu sinto dos depoimentos que aqui entraram, que cruzam com a questão racial e das mulheres que estiveram aqui. A questão de renda é algo impactante na questão da valorização dentro do mercado. E como diz o Facundo Guerra, que é um empreendedoraço lá de São Paulo, no capitalismo, dinheiro é liberdade. Então, é o sistema que vivemos e isso acaba aparecendo nessas falas. E a questão do estudo como um fator importante de ascensão social e profissional, né? Porque a gente percebe aqui, eu falei todas as mulheres que falaram, e é o recorte do recorte do recorte, são mulheres negras, empreendedoras, com ensino superior, bem estabelecidas. Então, claro, eu cheguei nelas através dos fóruns que eu frequento, que eu troco, mas existe um mar, e é a maioria, que não está chegando nesses pontos e nesse nível de discussão e busca de qualidade que a gente já conseguiu chegar aqui, né, Cláudia? Com certeza, assim, a gente não tem muitas mulheres em relação a esse acesso, né? Mas aí, por outras, elas acabam tendo um acesso entre os pares em lugares de discussão, que aí acaba os negros fazendo isso, né? Lugares que a gente possa discutir essas questões étnico-raciais, as questões de gênero, que fazem com que elas se posicionem em relação ao lugar social delas no Brasil. Mas em relação à questão de formação, isso ainda se precisa muito construir, né? E infelizmente a gente precisa das políticas públicas para que essas mulheres tenham acesso a essa formação, para que os negócios cresçam, né? Porque pela questão gênero e étnico-raciais, essas mulheres já conseguiram construir outros espaços informais. Bom, e tua dica de livro, né? A gente tem aqui uma mentoria bibliográfica que eu falo dentro do podcast Âncora de Carreira. O que trazes para nós? Eu vou trazer algo leve, né? Nada assim teórico de racismo, assim, nada muito teórico de racismo e feminismo negro, porque eu acho que a gente precisa entrar devagarinho. E aí foi o último livro que eu li agora, até o período do isolamento social, um livro mais tranquilo, né, para esse momento, mas claro, com recorte racial, mas eu achei mais tranquilo no nível de leituras que eu faço, que é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, que é uma história que foi baseada numa história real, é literatura, mas é uma história baseada em fatos reais do julgamento de bruxas de Salem dos Estados Unidos. Então, ela foi apagada da história, essa mulher negra, por ela ser uma mulher negra. Então, se mostrou só as bruxas brancas. Então, é fantástico que passa por toda, até por ela ser uma mulher livre, ela nasceu livre. Então, e pelo posicionamento dela naquela sociedade daquela época escravizada, e ela foi escondida na história. Então, baseada nisso, a Maryse Condé escreve esse livro. É lindo, né? Tem o prefácio ali da Conceição Evaristo, alguns depoimentos da Angela Davis. É um livro uma literatura histórica encantadora. Eu gosto muito, eu acho que quando eu quero pegar leve, eu vou na literatura histórica, né?
Cláudia Campos, muito obrigada. Como é que a gente te acha nas redes sociais? Quem quiser conhecer teu trabalho, as tuas estampas. Clau Estampas, né? No Instagram, Clau Estampas, no Facebook, Clau Estampas, e na minha rede e no meu pessoal é Cláudia Campos. Que tudo que a Cláudia falou aqui está nas estampas dela, né? A loja tem esse aspecto étnico, racial, e vocês vão ver a beleza que a Cláudia conseguiu desenvolver em cima de toda essa história e toda essa trajetória. Muito obrigada por aceitar esse convite, dialogar comigo, minhas convicções, minhas dúvidas e os espaços de construção. Porque mais do que trazer, assim, querer que as pessoas se engajem ou se posicionem, quem escuta é escutar com identidade, onde se pode ter identidade, mas, sobretudo, saber que existe esse aspecto, que a gente não ignore. Quando a gente ouvir algo a respeito à nossa volta, que a gente entenda que existe uma realidade que é diferente da nossa, que a gente não vai experimentar. Né? Enquanto esse lugar de mulher branca. Eu posso compreender e ser teoricamente empática, né? Mas eu não posso falar deste lugar. Então, obrigada pela tua escuta e pela tua contribuição aqui, Cláudia. Eu agradeço o convite e sempre estou disponível para contribuir e trazer essa minha vivência enquanto mulher negra, empreendedora e professora de história, designer, de estamparia, que é gratificante. Eu acho que a gente tem que trazer os nossos relatos para as pessoas entenderem esse racismo estrutural que nós vivemos no Brasil e no mundo, né? E tudo reflexo do escravismo. Eu convido já quem passar lá no Instagram, que a gente troca informações por lá, né, pelas mensagens, @SabrinaTomasi. Eu postei neste mês um projeto lindíssimo que existe aqui em Porto Alegre, na Rede Municipal de Ensino, da professora Larice, que é o projeto do Afroativos. Solte o cabelo, prenda o preconceito. Lá vocês vão conhecer, deem uma olhadinha no post, que tem o acesso para a rede deles, e é uma história belíssima, assim, de construção e de transformação. Agradeço a você que chegou até aqui, que a gente possa se inspirar, né, independente das nossas cores, das nossas realidades e dos nossos fazeres e saberes, que a gente possa se dar sustento, suporte umas às outras e fazer as escutas do diferente também, né, que a gente possa crescer em cima disso. Esse foi mais um podcast Âncora de Carreira. A gente se fala, então, lá pelas redes. Todo dia 30 tem episódio novo. Até o próximo!